Alô, bom dia meus amigos, meus queridos amigos do Periscope. Tudo bem, pessoal? Que bom, galera entrando aí, fico muito feliz que estamos aqui mais uma vez para conversarmos um pouquinho, né, sobre o nosso novo Código de Processo Civil, para a gente poder então continuar a nossa abordagem sobre os dispositivos, né, seguindo evidentemente essa ordem numérica, né? Um grande abraço a todos que estão entrando aí, meu querido amigo Renato de Jacutinga, enfim, a todos que estão, vou saudá-lo, na pessoa da Daniela Scanoni também, que está sempre conosco, saudando a todos os demais amigos que estão chegando, né? Vamos lá, pessoal. Eu estou bem sim, Gessa LM, né? Aleluia, estou bem sim, graças a Deus. Eu estou tentando fazer de tudo, pessoal, para entrar com mais frequência, né, no Periscope, mas confesso a vocês que a correria tem sido muito grande. Eu estou terminando alguns livros, logo a gente vai, né, divulgar aí para todos, vamos colocar aí nas nossas redes sociais e o tempo está muito curto mesmo, então eu peço desculpas, mas enfim, o tempinho curto que a gente tiver, nós vamos tocando. Pois é, Maguete Dias, o aparelho tá indo, né, dá para perceber. O aparelho está aqui firme e forte, vamos lá pelo menos por uns 4 meses aí com esse aparelhinho aqui nos dentes e enfim, acho que faz parte, né? Eu não me cuidei quando eu tirei meu aparelho e infelizmente não usei aquela plaquinha, né, que a gente tem que usar no céu da boca, aí os dentes moveram um pouquinho, mas enfim, é problema de DNA, né, de data de nascimento avançada, literalmente, né? Mas vamos lá, pessoal, vamos falar do artigo 18? Vamos bater um papinho sobre ele? Pois é, estamos seguindo, né, essa sequência numérica, né, do nosso novo CPC. Hoje, realmente, pessoal, eu vou pedir desculpas, eu vou ser um pouquinho mais sucinto, né, em razão do tempo curto, mas como eu achei que talvez à noite, não sei se der tempo eu ainda volto à noite, pessoal, mas como eu achei que à noite não conseguiria estar aqui com vocês, eu falei, deixa eu ver se pelo menos agora no comecinho da parte da manhã a gente consegue falar um pouco sobre esse 18. 18 que vai falar sobre legitimidade. Pessoal, o artigo 18 tem a seguinte redação, a gente ainda está falando, né, de função jurisdicional, do exercício da jurisdição e da ação, e o artigo 18 nos diz o seguinte: ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Qual é o artigo correspondente no CPC vigente, pessoal? O artigo correspondente no CPC vigente é o 6º. Então, para quem gosta de fazer as comparações, e eu acredito, eu volto a dizer, muita gente vem me perguntando assim, boa Rafa Lopes, aí está sempre com a gente. Algumas pessoas costumam perguntar, Maurício, se cair na primeira fase agora, nesses concursos de 2016, já principalmente nesse primeiro semestre, alguma perguntinha relacionada ao CPC de 2015, fazendo comparação ao CPC de 73, eu imagino que essa pergunta vai envolver comparação mesmo de dispositivos, como a Rafa Lopes já está colocando aí, né? E qual é a diferença do caput do 18 para o caput do artigo 6º? Vejam que o 18 troca lei por ordenamento jurídico. Então nós ficamos, obviamente, né? Opa, muito obrigado, Lua Soares Garcia. Olha só, a explanação da aula passada foi a primeira questão do concurso para o MP do Mato Grosso do Sul. Fico muito feliz, muito orgulhoso. Mas enfim, o dispositivo, ele troca lei, né, o novo dispositivo, por ordenamento jurídico. Percebam que é uma amplitude maior, né? Nós não estamos falando de lei propriamente dita. Nós estamos falando de ordenamento jurídico, abrangendo lei, abrangendo norma e por aí vai, né? Não é o momento para nós destacarmos isso. Mas enfim, pessoal, de qualquer maneira, o que é importante, meus papéis aqui estão caindo aqui, pessoal. O que é importante a gente destacar, né, em relação a esse dispositivo, especificamente, né, ao artigo 18. Sempre que a gente falar de legitimidade, né, nós temos que pensar naquela clássica divisão que a doutrina nos passa. Qual é essa divisão, pessoal? Vocês lembram? Ou seja, nós temos uma divisão entre legitimação ordinária e legitimação extraordinária. É a própria redação do caput do 18 que nos diz isso. Porque diz assim, olha, eu não posso pleitear direito alheio em nome próprio, salvo se o ordenamento me autorizar. Se nós tivermos uma menção no ordenamento expressa de que é possível pleitear em nome próprio direito alheio, óbvio que eu tenho então autorização legal para isso. Salvo
essas possibilidades legalmente autorizadas, eu não posso pleitear em nome próprio direito alheio. Então a gente faz uma divisão rápida, que a doutrina também já nos ensina, entre legitimação ordinária e legitimação extraordinária. Quando eu falar de legitimação ordinária, pessoal, vamos falar um pouquinho dela, pode ser? Primeiro da ordinária, depois eu falo da extraordinária. Quando eu falar de legitimação ordinária, eu preciso compreender que há uma correspondência entre a situação legitimante e as situações jurídicas que são submetidas à apreciação do próprio juiz. Ou seja, eu defendo em juízo interesse próprio. Aí eu estou falando de legitimação ordinária. Eu tenho uma correspondência entre a situação legitimante e as situações jurídicas que foram levadas aí ao conhecimento do próprio magistrado. Então seria mais ou menos o seguinte, não é? Eu sou devedor de algum de vocês e obviamente que vocês têm o direito de me cobrar em juízo, se por acaso administrativamente eu não honrar com o meu compromisso, vocês estarão evidentemente atuando como legitimados ordinários. É dizer, vocês figuram no polo ativo e eu figuro no polo passivo. Dentro dessa situação a gente fala obviamente de legitimação ordinária. A regra geral volto a dizer, eu anotava muito isso, pessoal, na época que eu estava na faculdade, né, nos bancos acadêmicos. A regra geral é correspondência, tá bom? Então vale a pena dar essa dica para vocês. Há uma correspondência dos figurantes, né, do processo, né, com os sujeitos da lide. É o natural, Lua Soares Garcia, sem sombra de dúvidas. O que não é natural é a extraordinária. E aí quando a gente fala de extraordinária, a gente está falando de substituição processual. Quem gosta de anotar, legitimação extraordinária, agora a gente sai da ordinária, vamos para a extraordinária. A gente está falando de substituição processual, ou também uma outra expressão utilizada pela doutrina, para quem gosta de anotar, legitimação anômala, tá bom? Legitimação extraordinária, substituição processual ou legitimação anômala. Se na ordinária, a palavrinha-chave que eu falei para vocês, qual que era, pessoal? Correspondência, não é? Entre a situação legitimante e as situações jurídicas que são submetidas à apreciação do juízo, na extraordinária nós não podemos falar nessa correspondência. Ou seja, não há correspondência total entre a situação que legitima, ou seja, a situação legitimante, e as situações jurídicas que são submetidas à apreciação do juízo. Por isso que se fala no artigo 18 que a legitimação extraordinária, né? Ou seja, fora da ordem, fora do natural, fora do normal, é o quê? Poder defender direito alheio em nome próprio. Essa é a chamada legitimação extraordinária. Defender direito alheio em nome próprio. E obviamente que assim se dá através daquilo que nós chamamos de substituição processual. E obviamente também que essa substituição processual ela se dará quando houver autorização do próprio ordenamento jurídico. Tá bom, pessoal? Não se esqueçam disso então, né? Nós temos a ordinária e temos a extraordinária. Para quem não anotou aí, vamos lá, pessoal, ou para quem anotou, só para a gente lembrar, mas não vale olhar, tá bom? Nem para aqueles que anotaram, não vale olhar na anotação, não. Eu perguntaria para vocês, quais são as outras expressões que nós poderíamos utilizar para a chamada legitimação extraordinária? Quais são, pessoal? Vamos lá? Se alguém puder escrever aí, a legitimação extraordinária também é chamada de substituição processual, ou também chamada de legitimação anômala. Isso, pessoal, muito bem, parabéns, exatamente. Por que eu falo isso para vocês, né? Tem muita gente que deve falar, nossa, Maurício, isso é básico, isso eu já sei. Quando fala de legitimação extraordinária, eu já lembro do MP, né? Eu já lembro na tutela dos direitos difusos e coletivos. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Pois é a coisa mais fácil do mundo, cai na primeira fase e muita gente erra. Não é isso, pessoal? Então a gente precisa relembrar, né? O nosso cérebro, ele trabalha mais ou menos assim, com a repetição de ideias, né? Nós precisamos sempre estar, e até porque são tantas informações, né, tantas disciplinas que caem na primeira fase, a gente precisa sempre fazer essa recordação, né, fazer essa lembrança, por mais
óbvio que pareça e por mais assim sedimentado na nossa mente que nós já tenhamos esse pensamento. E cai, como a Lua Soares Garcia falou, cai em forma de pegadinha. Então é importante a gente revisar, são conceitos básicos, né, que nós precisamos lembrar. Aproveitando, eu fiz umas anotaçõezinhas aqui, pessoal, queria só aproveitar e perguntar para vocês aqui, olha. Eu queria muito ver o que vocês me dizem a respeito desse entendimento. Eu vou ler para vocês uma frase. Eu não vou dizer para vocês, e aí fica legal porque fica essa interação, né? Não sei se vocês gostam, mas eu acho que é bem interessante, pessoal, né? Para não ficar um monólogo, eu venho aqui, falo 10 minutinhos, vou embora, legal, o Maurício fez um periscope. Não, vamos fazer um periscope com uma aproximação com vocês também. E eu vou dar um tempinho, né, para vocês me dizerem se essa frase está correta ou não, que eu vou mencionar agora. A gente está acabamos de falar de legitimação extraordinária. Depois eu tenho que falar do parágrafo único ainda do artigo 18, né? Mas acompanhem comigo, vejam só que interessante. Eu vou ler a seguinte frase para vocês, principalmente aqueles que querem o MP. Eu tenho certeza que vocês vão matar isso. O Ministério Público, falando de legitimidade extraordinária, o MP não tem legitimidade para pleitear em ação civil pública, em ACP, em ação civil pública, a indenização decorrente do DPVAT em benefício do segurado. Essa frase é verdadeira ou é falsa? Eu vou repetir, já que a gente está no mês de janeiro, tem que pagar o IPVA do veículo, não é? Tem que pagar IPTU, é o mês dos impostos, é o mês dos tributos. Eu vou repetir para a Lua Soares Garcia, já automaticamente já deu sua resposta. Olha lá, pessoal. O MP não tem legitimidade para pleitear em ação civil pública a indenização decorrente do DPVAT em benefício do segurado. Maravilha, pessoal, todo mundo está acertando. Essa é a súmula 470 do STJ. Quem quiser anotar, pode anotar, não esqueça. Cai muito, e como a Lua Soares Garcia falou, ela foi a primeira a responder que é falsa, realmente essa afirmação é falsa, cai muito, em primeira fase, esse tipo de pegadinha. E em todos os concursos, viu, pessoal? Tá bom? Só para deixar bem claro para vocês. Isso não é só em concurso. Outro dia me falaram assim, mas Maurício, isso pode cair em concurso para analista? Tem muitas questões que caem em concurso de analista para qualquer tipo para qualquer tribunal, como também cai em concurso para magistratura federal. Questões com o mesmo nível de dificuldade em primeira fase. Eu tenho, assim, total consciência para falar para vocês, pessoal, por conta de questões, né, que a gente elabora não só para o Revisaço, como também para uma novidade que está saindo aí no mês de março. Então é importante a gente lembrar, a súmula 470 do STJ não existe mais. Tá bom, pessoal? Muito cuidado com isso. Eu até gostaria de indicar para vocês, se os meus queridos amigos quiserem dar uma olhadinha, há um recurso extraordinário com repercussão geral, que é o recurso 631.111. Eu vou repetir, pessoal, 631.111 do estado de Goiás, do lindo estado de Goiás. Aliás, semana que vem estarei em Caldas Novas, né? Vai ser minha primeira vez em Caldas Novas para conversar um pouquinho sobre o novo CPC. Pessoal, então repetindo, recurso extraordinário 631.111, boa, Rafa Lopes, de Goiás, de relatoria do ministro Teori Albino Zavascki. Teori Albino Zavascki, tá bom? Esse julgado foi do dia 7 de agosto de 2014. 7 de agosto de 2014. Vale a pena vocês darem uma olhadinha lá, né? Esse recurso extraordinário teve repercussão geral. A legitimidade ativa do MP, né, para defender esses direitos e interesses de pessoas, né, titulares aí do seguro DPVAT. Ela foi, obviamente, que autorizada, então aí tá aí uma questãozinha bastante interessante. Outro ponto importante, pessoal, para a gente, né, finalizar, estamos caminhando aí para os finalmentes, né, do nosso... Até minha caneta tá caindo aqui, pessoal, hoje. Os finalmentes aí desse nosso periscope, ele vai ser um pouquinho mais rápido, mas o parágrafo único, ele diz assim, pessoal, já que a gente falou de legitimação extraordinária, né, falamos de substituição processual ou legitimação anômala, que é a outra expressão. Diz assim, parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir na qualidade de assistente litisconsorcial. Quer dizer, quando nós tivermos situações como essa que eu acabei de mencionar para vocês, a parte substituída, esses titulares, né, de seguro DPVAT,
eles poderão intervir no processo, sem sombra de dúvidas, né? Isso mesmo, Lua Soares, a súmula 470 foi cancelada. Mas repetindo, o que acontece? O parágrafo único do artigo 18 diz: havendo substituição processual, pessoal, então, o substituído pode intervir como assistente litisconsorcial, sem sombra de dúvidas, não é? E o que acaba acontecendo, pessoal? A gente tem que pensar o seguinte: o legitimado extraordinário, no caso aqui o MP, ele atua no processo na condição de parte. E a gente tem que lembrar, além disso também, né, que essa substituição, ela não é só no polo ativo, é muito mais comum. Isso já foi perguntinha de exame oral, vocês acreditam? Pois é. Se a legitimação extraordinária só acontece no polo ativo. Não, é muito mais comum no polo ativo, mas eu posso ter também no polo passivo. A gente pode conversar sobre isso num outro dia, pessoal, aqui no Periscope, sobre a legitimação extraordinária no polo passivo. Mas só para deixar bem claro também, viu, pessoal? Não se esqueçam, não é porque o MP é um legitimado extraordinário que ele não pode, por exemplo, sofrer sanções processuais. Pode sim. Por exemplo, pode acontecer do próprio MP, como legitimado extraordinário, litigar de má fé. Pode ou não pode, pessoal? Né? A figura do legitimado extraordinário também não pode sofrer sanções processuais? Ele também não pode sofrer sanções processuais decorrentes, por exemplo, da litigância de má fé? Sem sombra de dúvidas que pode. Então essa informação é extremamente importante que eu queria dizer para vocês, mas só lembrando, os substituídos, quando o legitimado extraordinário estiver ali defendendo em nome próprio direito alheio, os substituídos poderão ingressar nos autos e ingressarão na qualidade de assistente litisconsorcial. Aí outro dia perguntaram assim: mas Maurício, o assistente litisconsorcial, qual é a diferença basicamente dele em relação ao assistente simples? O assistente litisconsorcial é aquele cidadão que tinha tudo para ser parte, não é? Imaginem aqui os titulares, né? As pessoas titulares, por exemplo, do seguro DPVAT. Eles tinham tudo para obviamente figurarem, né, como titulares. Mas o que é que acaba acontecendo? O MP, por ter legitimidade extraordinária para tanto, ele acaba atuando na defesa, né, dos interesses dessas pessoas titulares do seguro DPVAT. Quer ingressar nos autos. Quer ajudar o MP nessa demanda em que ele é o legitimado extraordinário. Eu sou, obviamente, um titular do seguro DPVAT. Eu posso fazer? Claro que pode. Ingresse na qualidade de assistente litisconsorcial. E como você tinha tudo para ser parte, você vai poder atuar como se fosse, exercendo todas as possibilidades, né, atuando com todas as possibilidades inerentes a quem é parte. Você só não figurou como parte ativa. Foi o MP. Quer ajudá-lo? Ajude. Assista-o, né, na qualidade de assistente litisconsorcial. Perfeito, pessoal? E não de assistente simples, né? Não é um mero espectador, né? Porque o assistente simples normalmente é assim que ele atua. O litisconsorcial não, ele fala: eu quero ingressar nos autos, vou embora, eu quero ir até o fim, eu quero me manifestar, né? Eu quero recorrer eventualmente, ou seja, falando dos poderes do assistente litisconsorcial, conforme nós mencionamos. E, pessoal, essa é a distinção básica, até, né, então, entre legitimação ordinária, legitimação extraordinária, e atentem para este parágrafo único do artigo 18. Não tem correspondente no CPC de 73. O parágrafo 18, então, só dizendo que, obviamente que, havendo substituição processual, quem for substituído poderá ingressar no feito na qualidade de assistente litisconsorcial. Essa é uma novidade, pessoal, né? Não se esqueçam, é uma novidade do nosso novo Código de Processo Civil. Bom, pessoal, para finalizar, uma perguntinha que também é muito comum, aos amigos que estão formulando perguntas, eu vejo que de vez em quando aparece alguma aqui, até acho que, se eu não me engano, a Lua Soares Garcia, minha querida amiga, fez. Pessoal, se eu não conseguir responder aqui, podem me enviar o e-mail, tá bom? Eu tento, dentro do possível, responder para vocês. O meu e-mail é cunhaprocivil@gmail.com. Cunha, meu sobrenome, né, de processo civil, @gmail.com. Combinado, pessoal? Podem me escrever, não tem problema nenhum. Bom, meus amigos, eu queria perguntar para vocês, Andressa, essa questão é extremamente polêmica, né? Depois eu posso até te responder também com mais calma. Mas vamos lá, pessoal. A última pergunta, para a gente finalizar. Pronto, a Rafa Lopes, aí, querida amiga do Rio de Janeiro, né, Rafa? Já escreveu aí para nós. Obrigado, Lu, obrigado pela compreensão, minha amiga.
Distinção, para nós finalizarmos. Perguntinha ótima para a primeira fase. Isso já foi perguntado em exame oral também. Qual é a diferença, pessoal, entre substituição processual e sucessão processual? Essa é para a gente fechar com chave de ouro, pessoal. Qual é a diferença entre substituição processual e sucessão processual? Alguém quer arriscar? Senão eu já vou falar automaticamente. Sei que tem uma diferençazinha aí, não é, pessoal? Tem um timing, né, para que vocês então recebam a minha pergunta. Mas vamos lá. Na substituição processual, pessoal, a gente pode dizer o seguinte, olha, anotem isso, isso é muito importante. Nós não temos troca de sujeitos processuais, tá bom? Na substituição, a gente acabou de falar assim, não há uma alteração da relação processual na substituição, né? Quando o MP, por exemplo, atua ali como legitimado extraordinário, nós não temos troca de sujeitos. O MP está ali atuando porque ele tem autorização do ordenamento jurídico e, obviamente, ele está defendendo em nome próprio direito alheio. É diferente do que ocorre na sucessão processual. Quando a gente fala de sucessão, né, a gente fala um sujeito acaba sucedendo o outro no processo, ele assume a sua posição processual. Ele acaba assumindo a sua posição jurídica, né, processualmente falando. Nós temos uma troca de sujeitos no processo, não é, pessoal? Por exemplo, no caso de morte, eu falo no caso de morte em substituição processual ou eu falo em sucessão processual? Vamos ver se vocês compreenderam essa distinção. Boa, Claudinha Amor, você já está falando aí de herdeiros. Ótimo, já é um perfeito caminho. Muito bem, um caminho muito bem, né, delineado. Aí a gente fala de sucessão. Exatamente, no caso de morte, nós temos o quê, pessoal? Uma troca de sujeitos no processo. Vou complementar, pessoal, vou fazer mais uma perguntinha para a gente acabar, para a gente ir para os finalmente, né? Quando eu tenho a incorporação de uma pessoa jurídica por outra. Parabéns a todos os amigos, todos acertaram a sucessão. Perfeito, muito obrigado, pessoal. Agora, quando eu tenho uma incorporação de uma PJ por uma outra PJ. Nós temos numa hipótese, isso é muito comum na prática, né, pessoal? Nas demandas envolvendo pessoas jurídicas de grande porte, inclusive. Pergunto eu para vocês, quando há uma incorporação, ou uma fusão, pode ser fusão também de pessoas jurídicas, né? O que acaba acontecendo, pessoal? Isso é uma hipótese para a doutrina de substituição processual ou de sucessão? Claudinha, amor, perfeito, é uma sucessão, exatamente, tal qual ocorre com o falecimento, né, com a morte. Maravilha, pessoal, todos os meus queridos amigos estão aí acertando e eu fico muito feliz, pessoal. Gente, é isso, eu preciso infelizmente encerrar aqui. Eu fico muito feliz de vir falar com vocês no Periscope. Eu queria ficar o dia inteiro falando com vocês, né? Alguns perguntam assim pra mim, até, Maurício, pô, você tá sempre falando sorrindo, né? Assim, mas é porque eu me sinto feliz. Eu sou uma pessoa feliz, né? Eu sou uma pessoa iluminada. Eu tenho saúde, eu tenho uma família linda, eu tenho uma esposa maravilhosa, amo o que eu faço. Não tem coisa melhor, né, do que você conjugar a magistratura com a docência. Eu digo que nem é lecionar, a gente está aqui para trocar ideias. Então eu fico muito feliz, né? Eu não tenho por que dizer o contrário, não. E a minha maior felicidade é poder aprender com vocês. Eu aprendo muito mais com vocês do que eu ensino. Isso não tenham nenhuma dúvida, não. Tá bom, pessoal? É isso, a gente encerra aqui hoje o artigo 18. Muito obrigado pelo carinho de todos mesmo, né? Eu fico muito feliz da gente estar aqui, né? Quase 100 pessoas nessa quarta-feira de manhã e a gente vai junto, tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos continuar. Aos amigos que estão chegando agora também, né? Que estão participando do nosso primeiro Periscope. Eu fico muito feliz se vocês puderem divulgar e a gente vai continuar falando do nosso novo Código de Processo Civil. Aliás, no próximo Periscope, eu já vou adiantar para vocês, serão o 19 e o 20 e a gente encerra, né, a função jurisdicional. Combinado? Grande abraço, um beijo para vocês aí, fiquem com Deus e uma excelente quarta-feira, pessoal. Até mais!